Não. Olá, concurseiros da PM do Ceará. Iremos estudar agora a matéria Atualidades do Ceará e vamos ver o que vamos estudar para o concurso da PM do Ceará e os principais assuntos. Vejamos aqui a introdução com o slide. Introdução. O que iremos estudar ou abordar nessa aula? Primeiro, história do Ceará. Segundo ponto, período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530 no Brasil. Período colonial do Primeiro Império, que vai de 1530 a 1822, com os reis Dom João VI e Dom Pedro I, que a partir de 1822, com o Brasil independente, começa a governar o Brasil. Período regencial, que vai de 1831 a 1840, que é justamente o meio termo até Dom Pedro ganhar a maioridade e tornar-se imperador definitivo do Brasil. Brasil, Segundo Império, quando começa o Segundo Império, e o Dom Pedro II é, de fato, o imperador brasileiro, o segundo imperador, que vai de 1840 a 1889. Ceará, República Velha, o Estado do Ceará, como ele se comporta na República Velha, em 1889 a 1930. O período de 1930 a 1964, que vai no finalzinho da República Velha, início até 1964, onde surgem os governos militares e o coronelismo também no período do governo militares. Na República Velha tem um coronelismo no Nordeste, onde envolve aquela questão da seca, a questão dos grandes oligárquicas, donos de terras e fazendeiros, e automaticamente dá sequência no período dos governos militares. A modernização conservadora na região do estado do Ceará e a nova república e governos em mudanças que ocorrem no estado do Ceará. E por último, um exercício falando um pouco sobre a história do Ceará e sobre as atualidades até os dias atuais. Bom, pessoal, a gente vai dar a introdução ao Brasil pré-colonial e a história da política do estado do Ceará. Automaticamente, a gente fala da história do Ceará envolvido no Brasil da República Velha, Brasil colônia, Brasil período colonial, a importância do estado do Ceará, os pontos econômicos, os principais fatos econômicos que ocorreram no Ceará, o desenvolvimento econômico, a produção da charque, a produção do algodão, a questão da pecuária no semiárido nordestino dentro do estado do Ceará e a industrialização do estado do Ceará, que é a partir do século XX, a partir do governo Vargas, que começa em 1930. O Brasil tem um período da industrialização por substituição de importação, é quando Getúlio Vargas, já no século XX, introduz no Brasil que todas as primeiras indústrias de base, descentralizando essas indústrias, o desenvolvimento regional e principalmente no Nordeste. E o fato histórico do estado do Ceará na política lá do Brasil Império pré-colonial e até os dias atuais. Vejamos aqui. Definição da política do Brasil e do estado do Ceará. Vejamos aqui. O conceito do termo política é derivado do grego, que quer dizer politeia, que indicava todos os procedimentos relativos às polis. O que eram essas polis? As cidades, estado grega. Nos dias atuais, a política é chamada a arte de governar, a arte de governo, como governar, né? Veja uma coisa interessante. A política ela surge lá na Grécia. As ciências filosóficas, a filosofia, com Platão, com Sócrates, o período socrático, pré-socrático, e surge aí as ciências humanas. E uma das primeiras ciências que surge é a política,
né? Por exemplo, toda a história da política, a República, falando principalmente lá dos grandes filósofos, tem um grande livro falando sobre a política, a República de Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates, né? Tudo que se relaciona ao período socrático, da política e a origem da política, Platão fala lá no seu principal livro, chamado A República, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Monarquia, veja só. Automaticamente, o nosso Brasil, ele é descoberto no ano de 1500, por Pedro Álvares Cabral. E toda a nossa cultura, ela é automaticamente vinda de Portugal. Porque então toda a nossa cultura, ela é vinda, derivada dos portugueses. Fomos descobertos pelos portugueses. Então, a religião, o cristianismo, está diretamente ligado aos descobertos, os colonizadores que vieram para o Brasil, os portugueses que vieram para o Brasil, trouxeram essa cultura do cristianismo, trouxeram a cultura da dança, do ritmo, da fala, da língua. Por que falamos português? Porque automaticamente herdamos isso da cultura portuguesa, porque fomos descobertos pelos portugueses. Se fosse pelos espanhóis, falaríamos espanhóis. A religião seria cristianista, seria cristã, melhor falando, a religião cristã. Tá? Então, se nós tivéssemos sido descobertos pelos árabes, seriam muçulmanos, sunitas, xiitas, e assim subsequente. Então, o estado do Ceará, a história do Ceará está ligada desde o descobrimento do Brasil com os portugueses que assumiram essa capitania, os 3 primeiros portugueses que assumiram a capitania do estado do Ceará e desenvolveram o Ceará e deu origem e a fundação do estado do Ceará. O que é a monarquia? A monarquia, ela é tida como um poder total na mão do rei, do monarca. O poder é totalmente absoluto e esse poder fica concentrado no rei. Para termos uma ideia, o poder não é descentralizado. O que quer dizer isso? Descentralização de poder. A descentralização do poder. Na monarquia, todo o poder é concentrado na mão do monarca. Já no sistema republicano presidencialista, o poder é dividido em 3 esferas. Legislativo, executivo e judiciário. Ele é descentralizado em 3 esferas. Existe a Câmara dos Deputados Federais, existe o Senado Federal, existe o Executivo Federal, que é o Presidente da República, governadores e prefeitos na esfera municipal. O Legislativo Federal, o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, o Legislativo Estadual. Então, o nosso Brasil hoje, atualmente, ele é sistema presidencialista republicano, onde o poder é descentralizado. Nós somos formados por 5 grandes regiões: região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, dividido em 26 estados e um Distrito Federal, formado por 5.571 municípios, incluindo o território de Fernando de Noronha. E essa esfera política administrativa, ela não é absoluta. O poder não é absoluto. Não é automaticamente esse poder, ele não é concentrado na mão de um soberano ou de um monarca ou de um rei. Ele é dividido na esfera federal. O cargo-chefe de um estado, o presidente da República, o chefe maior estadual, que é o governador, e o chefe municipal, que é o prefeito. Então, os poderes são divididos em legislativo federal, estadual e municipal. E o poder executivo federal, ou seja, a esfera do Supremo Tribunal, que rege toda a Carta Magna, que é a Constituinte Federal. Dentro do slide, vamos dar continuidade. Período da monarquia no Brasil. Tá? Então, a monarquia no Brasil e o descobrimento do Brasil ocorre em 1500. E a primeira divisão do Brasil, o Brasil é dividido a partir de 1530, no período pré-colonial e colonial. O Brasil é dividido em capitanias hereditárias, 14 capitanias. E o estado do Ceará, ele surge aí como uma capitania formado por 3 estados atuais, que era o estado Rio Grande,
Ceará e Maranhão, que subsequente, a partir do século XVII, o estado do Ceará é desmembrado da capitania pernambucana, porque o Ceará fez parte da capitania pernambucana. Então, o Ceará é desmembrado e, de fato, no século XVII, ele é formado e originado no século XVII como estado do Ceará. Então, nesse primeiro período, o Brasil... ele é tido como Brasil colonial, período Dom João VI, período Dom João III, Dom João VI, que vai até 1822, quando Dom Pedro I assume o Brasil imperial. Existe também aí a primeira regência, a segunda, terceira e quarta regência, depois de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Período republicano. O período republicano ele ocorre a partir de 1889, com a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca. Esses governos, a partir de 1889, ele é eleito pelo povo, não os dois primeiros presidentes. A partir de 1894 é que ocorrem as primeiras eleições no Brasil, que são tidas como eleições democráticas. Na verdade, Marechal Deodoro ele assume como presidente da República como um golpe de Estado, a destituição do imperador Dom Pedro II. Ele entra como presidente provisório, que subsequentemente teria que ocorrer as eleições pelo povo. E as primeiras eleições não tinham sufrágio real. O que quer dizer isso? Não tinha as eleições... A população que votaria teria que ser alfabetizada, maior de 21 anos de idade, e ela era censitária essas eleições. Então, veja uma coisa interessante. No início da nossa República, em 1889, o primeiro presidente não foi eleito pelo voto direto, ele foi tido como presidente provisório. Depois, em 1891, quem assume é Floriano Peixoto, seu vice-presidente. Quem assume é seu vice-presidente em 1891. E depois é que ocorrem as primeiras eleições diretas pelo povo, as famosas eleições democráticas, e não era sufrágio universal. Apenas os homens votariam e os alfabetizados, essa população alfabetizada, e de maioridade de 21 anos, veja como era interessante aí. Esse primeiro período republicano do Brasil começa em 1889, e há uma divisão aí para alguns historiadores. Em 1889, houve chamada a Primeira República, a primeira fase da República Velha, e a segunda fase da República Velha. República Velha surge aí em 1889 a 1930. O que quer dizer essa República Velha? Essa República Velha ela é intercalada uma coisa interessante. Ela era intercalada com presidentes que se alternavam. E surge aí a política café com leite. Essa política café com leite, ela surge automaticamente, governantes intercalados, presidentes de Minas Gerais e presidente de São Paulo. Desses presidentes, há um aí que não era nem mineiro, nem paulista. Nessa República Velha existia um marechal Hermes da Fonseca, que era gaúcho. E também, além desse gaúcho, teve também um carioca nesse meio termo aí. Mas a predominância na República Velha foi mais de presidentes mineiros e paulistas. Então ficou chamado a política café com leite. O governo provisório, depois da República Velha, surge aí o período da Revolução de 1930. A República Velha termina em 1930, há uma revolução automaticamente e Getúlio Vargas assume como presidente. E nesse período ele assume como presidente provisório, que vai até 1932. Em 1932 tem uma revolução, tem outra revolução e é tido como governo constitucional, um governo constitucionalista já no século XX, que vai até 1934. De 1934 a 1937, dá-se o Estado Novo, ou seja, o governo provisório de Getúlio Vargas
ele vai de 1930 a 32, depois o governo constitucional, que vai de 32 até início de 1937. Em 1937, entra o Estado Novo, que vai até 1946, tá? Até 31 de janeiro de 1946. Tá? Getúlio Vargas sai da presidência da República em 45, mas o Estado Novo perdura até o início do ano de 1946, com o seu vice-presidente assumindo em 1946. Já o período militar, estou apresentando aqui um esboço, o período militar, ele surge aí de 1964 a 1985. Já a partir de 1985 até os dias atuais, a redemocratização brasileira, onde um período de 1964 até 1985, o Brasil tinha presidentes eleitos indiretamente pelos juntas militares, e um fato importante hoje é a abertura econômica do Brasil. Os países subdesenvolvidos, chamados países do terceiro mundo, há uma abertura econômica, um desenvolvimento industrial elevadíssimo, que surge aí a partir de 1990, surge aí um período chamado os países emergentes, os países mais importantes desses países emergentes, que são hoje atuais, os mais importantes países emergentes: México, Argentina, Rússia, Índia, China e Brasil. Vejamos aqui alguns pontos. Dentre os quais fatos históricos ocorridos na República Velha, há alguns em destaque. Lembrando, pessoal, todos os estudantes da PM do Estado do Ceará, todos os concurseiros da PM, isso aqui é um pequeno esboço que eu estou fazendo nessa primeira aula, mas iremos estudar passo a passo todas as etapas. República, Brasil pré-colonial, colonial, Brasil Primeiro Império, Brasil Regencial, Brasil Segundo Império, República Velha, primeira fase, segunda fase, Brasil Império, Primeiro Império, Brasil Segundo Império, Brasil Regencial, depois do Brasil Primeiro Império, vem o Brasil Regencial até 1840, depois de 1840, Segundo Império, e também a proclamação da República, período presidencialista. Então, essa aula aqui é uma junção de tudo um pouco, dos conteúdos das atualidades. Eu fiz algumas questões, estou fazendo um esboço do que iremos estudar nessas aulas seguintes. Vejamos aqui alguns fatos históricos que estamos abordando nessa primeira aula. Governo provisório, Marechal Deodoro, ele assume o Brasil como presidente provisório, né, que vai de 1889 a 1891. Quem assume é Floriano Peixoto. A crise no governo Marechal Deodoro, há uma coisa interessante. O ministro da Fazenda era Rui Barbosa, e existe uma crise política econômica chamada a crise do encilhamento, ou seja, o Brasil entra em uma grande crise econômica, onde o Brasil quebra. A Bolsa de Valores, ela entra a bancarrotas, ou seja, ela quebra naquele período. Há uma desvalorização da moeda brasileira. Então o Brasil entra na grande primeira crise, logo no início do governo de Marechal Deodoro. Daí ocorre o seguinte: a partir de 1891, com a insatisfação da população, surge a revolta armada no período do governo Marechal Deodoro, e Marechal Deodoro sai do cenário político e entra seu sucessor, que é Floriano Peixoto, que era seu vice-presidente em 1891. A renúncia de Deodoro da Fonseca se dá em 23 de novembro de 1891. A revolta armada da Marinha ameaça a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E ocorreu um certo bombardeio dentro da cidade do Rio de Janeiro. A Marinha chegou a bombardear ainda a cidade do Rio de Janeiro.
E logo seguinte, não ocorreu somente a revolta da Armada no governo de Floriano Peixoto, também ocorre a revolta federalista que dá-se na região sul do Brasil. Então, no governo Marechal Deodoro ocorre a revolta armada. Já no governo Floriano Peixoto ocorre a revolta federalista na região sul, na região do estado do Rio Grande do Sul. E uma coisa interessante na região sul, no estado de Santa Catarina, nas proximidades da divisa do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até porque os revoltosos são sufocados violentamente pelas tropas federalistas que apoiavam Floriano Peixoto. E em homenagem a essa vitória do governo federalista, do governo de Floriano Peixoto, a capital de Santa Catarina hoje, Florianópolis, recebe esse nome em homenagem ao sucesso e à vitória sobre os revoltosos federalistas, né? Os federais ganham essa batalha na revolta federalista que ocorreu em Santa Catarina. Então, em homenagem a esses rebeldes da revolta federalista, a cidade recebe o nome de Florianópolis. Anteriormente, ele chamava cidade de Desterro. Então, automaticamente, por conta dessa vitória das tropas de Floriano Peixoto, a cidade muda o nome e recebe o nome de Florianópolis, hoje a atual capital de Santa Catarina. Vejamos alguns assuntos que iremos também abordar nas próximas aulas dentro da República Velha. Período Marechal Deodoro, que eu já falei nessa primeira aula, a política e a crise do encilhamento e o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, a crise econômica e a quebra da Bolsa de Valores. No período também de Marechal Deodoro, o Congresso é dissolvido, há uma dissolução do Congresso, ocorre a revolta armada e a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Já no governo Floriano Peixoto, a revolta federalista, ocorre a revolta federalista e o fim da República da Espada, porque esses dois presidentes foi chamado essa primeira fase da República Velha como a República da Espada. Né? Segunda fase da República Velha, a gente vai dar subsequente a formação das oligarquias, a política do café com leite mais detalhada, os presidentes da política do café com leite, o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, a Era Vargas, o governo provisório e também o Estado Novo até a Segunda Guerra Mundial. Vejamos agora algumas questões que eu elaborei nessa primeira aula para a gente se situar, como vocês são estudantes e concurseiros da PM do Ceará e todos os estudantes, vocês vão ver algumas questões que já caíram em alguns concursos, que já caíram no Enem, que na atualidade, hoje, vem caindo mais com frequência. Eu fiz apenas uma mesclagem de algumas questões. Tá? Dessa primeira aula, nós iremos estudar bem aprofundado todos os fatos históricos, todos os assuntos de história, todo o período, mas hoje eu vou destacar algumas questões que vêm caindo em alguns concursos. Vejamos aqui, questão 1, a atualidade do Estado de Ceará. Floriano Peixoto foi o segundo presidente da República e entrou para a história como a alcunha de Marechal de Ferro. Veja uma coisa interessante, como Marechal de Ferro. Leia e assinale corretamente o que justifica essa denominação de Marechal de Ferro. Floriano Peixoto atuou de forma enérgica na Guerra do Paraguai. Os vários conflitos ocorridos em seu governo foram derrotados de forma violenta. A extração de ferro na região sul do Brasil acelerou o desenvolvimento econômico do país, ou o fim da escravidão fez com que Floriano encerrasse a revolta da escravidão.
A primeira questão, resposta é letra B. Os conflitos ocorridos em seu governo foram derrotados de forma violenta, por isso que ele era tido como Marechal de Ferro. E no final do seu governo, acaba-se o governo de Ferro de Floriano. Vejamos a segunda questão. A revolta da Armada que aconteceu em 1891 mostrou que as divergências entre os republicanos não ficaram restritas ao campo político, mas foram motivos de levantes armados sobre essa revolta. O correto é afirmar. Veja só essa questão. A revolta da Armada que aconteceu em 1891 mostrou-se que as divergências entre os republicanos não ficaram restritas ao campo político, mas também foram motivos de levantes armados sobre essa revolta. Sobre essa questão, vejamos o que se fala aqui, o que a gente comenta sobre essa segunda questão. A segunda questão está detalhando o quê? O autoritarismo de Deodoro da Fonseca e também de Floriano Peixoto, caracterizado pelo fechamento do Congresso do governo de Marechal Deodoro, já que os primeiros presidentes do Brasil não admitiam um parlamento que restringisse seus poderes. A Armada, como era chamada, a Marinha também se rebelou contra o fechamento do Congresso e conseguiu o que eu queria, a renúncia do Marechal. Veja só, a segunda questão está falando sobre algumas revoltas, tanto do governo do Marechal Deodoro como do governo de Floriano Peixoto. E esses dois governos não admitiam que o parlamento viesse intervir nas suas decisões políticas e administrativas. Então, sobre essa questão aqui, vamos ver qual é a resposta. A resposta sobre essa questão aqui, vejamos aqui. A revolta armada que aconteceu em 1891 mostrou-se que as divergências entre os republicanos não ficaria restrita ao campo político, mas foram motivo de levantes armados. Sobre essa revolta, assinala o que é correto, afirmar que a Armada revoltou-se após os militares do Exército derrubarem o presidente Custódio de Melo, na Marinha da Custódio de Melo, da Marinha, da Presidência da República. Letra B. A revolta de 1891 exigiu o fim da República e o retorno da monarquia. Ou letra C. A Armada em 1891 lutou contra o governo de Deodoro da Fonseca por causa do fechamento do Congresso. Por fim, letra D. Em 1891, os marinheiros se revoltaram contra os castigos físicos. Resposta é a letra C. A Armada em 1891 lutou contra o governo de Deodoro por conta do fechamento do Congresso. Veja uma coisa interessante aí. Isso é a primeira revolta, a revolta armada. Questão 3. Estamos trabalhando a disciplina de atualidades e caiu uma questão sobre meio ambiente, que eu peguei aqui e elaborei nesse primeiro momento sobre meio ambiente. Um dos pontos que vem caindo também nos últimos concursos, pessoal, é sobre a questão do meio ambiente, os impactos ambientais e os protocolos que surgiram a partir de 1972 em Estocolmo, em Montreal, no Canadá, em 1987 em Londres, e a maior conferência, uma das mais importantes, ela surge na Rio 92 em 1992, onde 169 países assumiram o compromisso de redução automaticamente do monóxido de carbono, o CFC, a eliminação do CFC, isso foi discutido no ano de 1992, a redução do CFC zerar, isso até o final do ano de 2000, até o início do ano de 2000, isso foi definitivamente resolvido. O CFC, que é o gás clorofluorcarbono, que automaticamente foi substituído por outros gases que não viria a causar impacto ambiental. Eu vou fechar essa questão, a questão 3, com vocês e vou ler aqui, finalizando essa primeira parte, nessa primeira aula sobre a atualidade. A China e a União Europeia prepararam um comunicado conjunto reforçado ao compromisso com o Acordo de Paris, numa resposta à saída dos Estados Unidos do Pacto, no documento de Pequim e Bruxelas, com apoio de todos os 28 países membros do bloco da União Europeia.
comprometia-se com a implementação total do acordo. Fonte, adaptado ao Globo. O Acordo de Paris, desestabilizado pela saída norte-americana, tem como seus compromissos em, letra A, a superação de metas e a despoluição para os países emergentes. Letra B, a realização... Vamos ver aqui a questão. Letra A, a superação de metas de despoluição para os países emergentes. A realização de investimentos na prospecção de novos campos de petróleo, a transição para a utilização em grandes escalas de energias limpas, a redução de empecilhos na circulação de pessoas em regiões de fronteira, ou, letra E, o estímulo de livre concorrência no mercado global. Resposta dessa questão 3 é a letra C, a transição para a utilização de grande escala de energias limpas. Isso está relacionado à resposta sobre essa questão aqui. Pessoal, até a próxima, bons estudos e iremos dar continuidade sobre os assuntos previstos.